Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia a todos. Cerca de 1000 anos antes de Cristo, o rei Salomão, filho do rei Davi, seguindo as indicações feitas pela lei de Moisés, construiu um suntuoso templo em Jerusalém, sobre o Monte Sião, repleto de adornos muito ricos e destinado a guardar no seu interior a Arca da Aliança, aquela espécie de urna que também, conforme as indicações feitas por Deus a Moisés, foi construída com 2 querubins e com um propiciatório, dentro da qual eram guardadas as tábuas da lei que o Senhor havia comunicado a Moisés. E aquele se tornou o lugar mais importante de culto para os hebreus, até que, por volta de 586 a.C., ainda muito antes da vinda do Senhor, Nabucodonosor, com as suas tropas, o rei da Babilônia, invadiu a cidade de Davi, matou os homens, outros pegou e levou como escravos deportados para a Babilônia, sequestrou as crianças, as mulheres, fez tudo aquilo que em geral fazem nas guerras, desde o começo da humanidade, que ainda fazem, e profanou o templo, destruiu o templo, entrou no santuário, roubou todos os castiçais, todos os objetos preciosos do tesouro do templo e pôs abaixo a casa de Deus, naquilo que foi até então a maior de todas as tragédias para o povo de Deus, que chorou, que fez penitência e que reconheceu com a ajuda dos profetas que toda aquela desventura nada mais era do que o castigo merecido pelos seus pecados, pelas suas infidelidades. E Deus permitiu que esse povo deportado, depois de alguns anos, voltasse para sua terra, e quando Ciro era o governante, o rei da Pérsia, os hebreus puderam novamente construir um templo sobre o Monte Sião, o chamado Segundo Templo, e um pouco antes da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, esse templo foi ricamente reformado por Herodes, e ali era centralizado o principal ato de culto a Deus feito pelos judeus da época de nosso Senhor Jesus Cristo, que era oferecer sacrifícios a Deus. Como eram os sacrifícios que os judeus da época de Jesus ofereciam a Deus? Ofereciam animais, desde pombinhos, como fizeram Maria e José quando foram levar o menino Jesus no templo para o seu resgate e para a purificação da Santíssima Virgem, passando por cordeiros, principalmente, bois e diversos tipos de animais que eram oferecidos, às vezes para pedirem o perdão dos pecados. E a compreensão era de que os pecados daquele que oferecia um animal para ser morto no templo eram transferidos para o animal, e o animal sofria então o castigo que era merecido ao pecador. Às vezes ofereciam os chamados sacrifícios de comunhão e comiam uma parte daquele animal que era oferecido. Outras vezes os holocaustos, oferecendo e queimando inteiramente aquele animal como uma oferenda a Deus. Pois bem, por que eu estou dizendo isso? Para que nós entendamos como funcionava o templo no qual Jesus entrou no Evangelho de hoje. Como era proibido que a moeda em circulação então entrasse no templo, já que a moeda possuía a imagem de César, que era um falso Deus, se considerava Deus. A moeda não podia entrar no templo, então havia na porta do templo cambistas. E esses cambistas trocavam o dinheiro dos romanos, de César, por um dinheiro do templo. E, ao que parece, ganhavam um certo dinheiro nesse câmbio. Como os peregrinos vinham de longe, também na entrada do templo vendiam animais. E nós podemos imaginem um lugar repleto de animais de toda espécie,
que eram ali negociados, e os peregrinos então gastavam o seu dinheiro e aparentemente esses animais eram negociados a um preço um pouco alto, porque o templo, embora fosse até então o lugar mais sagrado, havia se tornado para aqueles que o administravam, que pertenciam ao grupo dos saduceus, os sumos sacerdotes, um negócio. E por conta dessa situação, Jesus, quando estava perto da Páscoa, foi a Jerusalém, sabendo que ele iria ali sofrer a paixão, entrou no templo, encontrou ali os vendedores de bois, ovelhas e pombas, viu os cambistas trocando o seu dinheiro alegremente e ganhando uma porcentagem ali sentados. Então, nosso bom Jesus, nosso doce Jesus, manso e humilde de coração, Jesus que é compassivo, que não quer que o pecador se converta eternamente, mas quer que o pecador mude o que ele fez, fez um chicote de cordas, diz o Evangelho, diz a palavra de Deus. E com esse chicote, ele mandou para fora do templo todos os que estavam ali profanando a casa de Deus. Para desespero dos ambientalistas, mandou para fora os animais, os bois e as ovelhas, derrubou a mesa dos cambistas, derrubou tudo com força, com vigor, com ira, uma ira que, diferente da nossa ira, que é movida pela soberba, movida pela impaciência e pelo pecado, a ira do Senhor era movida unicamente pelo zelo. E disse para aqueles homens: não façam da casa do meu pai uma casa de comércio. Segundo os evangelhos sinóticos de São Mateus, Lucas e Marcos, Jesus ainda disse, citou a passagem da Escritura que disse: está escrito, a minha casa será casa de oração para todas as nações, mas vocês transformaram ela em um covil de ladrões. São palavras fortes de Nosso Senhor, e a casa de Deus pode se transformar num covil de ladrões. Sempre que aqueles que foram incumbidos por Deus de zelar pela sua casa usam a religião, a fé e os sacramentos e o nome de Deus em vão, querendo enriquecer, isso é uma tentação e pode ser uma tentação inclusive para aqueles que pertencem à verdadeira religião. Não estou falando somente das seitas, dessas coisas que são claramente uma trapaça, um negócio. Seria cômodo para um padre vir aqui, fazer um monte de micagem, fazer tudo aquilo que agrade as pessoas, dizer para todos, continue vivendo a sua vida como você quer, vamos cantar na igreja as músicas que mais agradem a vocês, vamos fazer vocês fazerem o que vocês quiserem, se sentirem mais cômodos, desde que coloquem dinheiro na igreja. Seria cômodo e poderia ser uma tentação, mas dessa maneira nós transformaríamos a casa de Deus em um covil de ladrões. Uma outra maneira de fazer isso seria, ao invés de falar de Cristo, da vida eterna, da vida da graça, dos sacramentos, dos mandamentos, do céu, ao invés de alertar os fiéis sobre o risco, inclusive extremamente grande, que nós temos de nos precipitarmos por culpa própria no inferno, ao invés de falar disso, vamos falar de um partido político, vamos falar dos nossos problemas temporais, vamos falar das mesmas coisas que nós falamos no noticiário, que o mundo se preocupa, e vamos deixar Jesus como se ele fosse um estranho na sua própria casa. E para nos advertir disso, Jesus no Evangelho de hoje nos diz: cumpre essa escritura, o zelo pela tua casa me consome, para nos dar um ensinamento de que nós temos que ter zelo na casa de Deus, desde as coisas pequenas até as grandes. Eu já falei isso aqui, mas eu vou falar de novo. Então, na casa de Deus, nós não entramos
vestidos de qualquer jeito. Você não deve ir para a missa vestido da mesma maneira que você se veste para tomar cerveja no bar da esquina. Você não deve ir para a missa vestido da mesma maneira que você se veste para limpar a garagem da sua casa, ou da maneira que você se veste para ir para a praia, ou da maneira que você se veste para ir onde quer que seja. Você, na missa, na casa de Deus, não mostra o seu corpo, não mostra a sua barriga, não mostra as suas pernas, não mostra o seu empenho, que talvez seja um ídolo na sua existência, de passar horas na academia para ficar com um corpo bonito. Aliás, nem dentro nem fora da igreja você deve mostrar isso. Deve mostrar isso para sua esposa e para o seu marido e basta. Na casa de Deus nós não comemos, não mascamos chiclete. Inclusive existe uma norma de fazer jejum de 1 hora antes da comunhão. E se você masca um chiclete dentro da igreja, na missa, além de cometer uma irreverência com o lugar santo, se você comungar depois você comete um pecado de sacrilégio. Um pecado grave, um pecado mortal inclusive. Na casa de Deus nós não ficamos mexendo no celular, não ficamos vendo as atualizações do Facebook, do Instagram, do TikTok. Não, na casa de Deus nós nos voltamos para Deus. A minha casa, diz o Senhor, será casa de oração. Em seguida, os judeus então ficam horrorizados com aquela conduta de Cristo e dizem assim: que sinal você nos mostra para agir assim? Afinal, quem de nós teria autoridade para pegar um chicote e expulsar os sumos sacerdotes, expulsar os vendilhões do templo? Jesus fez isso porque Ele é Deus e tem essa autoridade. E a resposta que Nosso Senhor deu foi a seguinte, sobre a qual eu gostaria de meditar brevemente. Destruam este templo, ele se referia ao belíssimo templo de Jerusalém, e em 3 dias eu o levantarei. E os judeus disseram: mas demoraram 46 anos para construí-lo, como é que você vai levantá-lo em 3 dias? E São João diz: Jesus estava falando do templo do seu corpo. Então vamos entender isso. Por meio dessas palavras, que depois seriam usadas como acusação a Cristo no seu processo, dizendo: Ele detesta o templo, Ele disse que iria destruir o lugar santo. Jesus, Nosso Senhor, previu algo que aconteceria cerca de 40 anos depois. O templo de Jerusalém seria novamente destruído, desta vez pelo exército dos romanos liderado por Tito. As pessoas às vezes perguntam: nesse conflito no Oriente Médio, quem tem razão? São os judeus? São os palestinos? A resposta é: ninguém tem razão. Quando vai terminar esse conflito? Vamos rezar para que exista paz definitivamente na Terra Santa? A resposta: vamos rezar, mas não haverá paz. E Jesus previu. Jesus previu que o templo ia ser destruído, acabamos de ouvir. Jesus, ao chegar em Jerusalém para sofrer a paixão, chorou sobre a cidade santa e disse: vocês não reconheceram quem te podia trazer a paz, vocês não reconheceram o Messias, por isso você, Jerusalém, vai ser entrincheirada, vai ser dominada pelos seus inimigos e não vai encontrar mais a paz. E o templo foi destruído. Anos depois, os muçulmanos construíram 2 mesquitas sobre o lugar do templo. Os judeus até hoje vão lá chorar sobre uma das poucas paredes do templo que sobrou, que é chamado Muro das Lamentações. Não é um ato cristão rezar junto ao Muro das Lamentações. Os judeus rezam lá porque alguns acreditam que o templo ainda pode ser construído. Não foi construído porque a providência divina não permitiu, talvez permita, somente para depois se assentar ali o anticristo, nós não sabemos bem. Mas Jesus diz: destruam esse templo, em 3 dias eu o levantarei.
e ele se refere ao templo do seu corpo. Com essas palavras, Jesus diz claramente que aquele sacrifício que era oferecido no templo, de bois, de ovelhas, de pombos, seria substituído por um novo sacrifício. Qual sacrifício? O sacrifício da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sim é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente Ele, o seu sangue, pode apagar os nossos pecados e nos unir a Deus. E esse sacrifício que Jesus ofereceu de si mesmo sobre o Calvário é renovado todos os dias sobre o altar na Santa Missa. E cada um de nós que está aqui, se você fez primeira comunhão, imagino que a maior parte dos presentes fez a primeira comunhão, alguns ainda não fizeram. Se você fez a primeira comunhão, você tem a obrigação de saber que o que é a missa? A missa é o sacrifício, o mesmo sacrifício que Jesus ofereceu de si mesmo na cruz. No momento em que o sacerdote disser as palavras da consagração, aliás, no momento em que Jesus Cristo disser por meio do sacerdote as palavras da consagração, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, naquele momento está sacramentalmente, mas verdadeiramente presente sobre o altar a morte de Cristo. Nós somos como que transportados para o Calvário e Jesus se entrega por nós, com uma única diferença. Em Jerusalém, 2000 anos atrás, Jesus ofereceu-se com dor, com sangue, com angústia. E sobre o altar, Jesus se oferece de modo incruento, quer dizer, sem dor, mas é o mesmo sacrifício. E a carta aos Hebreus diz o seguinte, e com isso eu gostaria de encerrar. Se no Antigo Testamento, para aquele culto que era infinitamente inferior ao culto atual, que era somente uma figura do culto oferecido por Cristo, do sacrifício do seu corpo, Deus era tão exigente e pedia contas daqueles que tratassem de qualquer jeito o culto, quanto mais no culto da nova aliança. Se conta que, caso o sumo sacerdote entrasse no templo sem se purificar, se entrasse no Santo dos Santos, ele era fulminado e morria. E a carta aos Hebreus diz, se era assim antigamente, imagina como será para aqueles que pisam e desprezam o sangue do Cordeiro sem mancha, Jesus Cristo. Nenhum de nós vai ser fulminado com um raio, caso nós tratemos com irreverência a Eucaristia, caso nós comunguemos em estado de pecado mortal. Mas se nós fizermos isso, nós estaremos nos condenando a nós mesmos. E sobre isso o apóstolo São Paulo é muito claro quando, a respeito da Sagrada Comunhão, que muitos de nós receberemos daqui a alguns instantes, diz o seguinte: aquele que come e bebe o corpo e o sangue do Senhor indignamente, come e bebe a própria condenação. A Igreja ensina que para nós recebermos a comunhão, nós precisamos ser batizados, precisamos crer que a hóstia consagrada é Jesus Cristo, precisamos estar em estado de graça, isso é, com a alma limpa de pecado mortal. Se nós cometemos algum pecado mortal, por exemplo, ofender os nossos pais, faltar na missa de domingo sem um motivo grave, caluniar alguém e assim por diante, nós precisamos, antes de receber a comunhão novamente, nos confessar, para receber em estado de graça. E além disso, nós precisamos obedecer ao jejum de pelo menos 1 hora antes da comunhão, sem comer
e sem beber nada exceto água e remédios. E se nós recebermos indignamente a comunhão, nós cometemos um outro pecado, como eu dizia, que se chama o pecado de sacrilégio. Mas além disso, além de nós prepararmos a alma para receber a comunhão, e isso sem dúvida é o mais importante, para receber Jesus nós precisamos ter um cuidado muito especial, como dizia também, da maneira como nós nos vestimos. Nós precisamos ter um cuidado especial com a nossa postura e precisamos ter um cuidado muito especial com como nós vamos tratar o Santíssimo Sacramento que nós vamos receber. Durante muitos séculos, a Igreja permitiu apenas que os fiéis recebessem a comunhão diretamente na língua e de joelhos. Por quê? De joelhos como um sinal de reverência e adoração, reconhecendo que aquele a quem nós recebemos é o próprio Jesus Cristo. A hóstia santíssima não é um pão bento. A hóstia santíssima não é algo que eu recebo porque eu me sinto bem. A hóstia santíssima é o Filho de Deus que se encarnou, que se fez homem e assume a aparência de pão humildemente para nos alimentar. E por isso nós o recebemos com profunda reverência e com profunda adoração. Mas a Igreja por muitos séculos permitiu que nós recebemos apenas diretamente na língua. Por quê? Por reverência e porque nós poderíamos fazer uma experiência. Se eu começasse a distribuir aqui a esmo hóstias sem consagrar, nas mãos de cada um, e esperássemos um pouco, nós iríamos ver que certamente ficam alguns pedacinhos da hóstia na mão de quem a recebe. Então, quem recebe a comunhão na mão tem o dever, a obrigação de ver se ficou algum desses pedacinhos ou na palma da mão ou nos dedos, e caso tenha ficado, deve imediatamente levá-lo à boca, porque é o próprio corpo, sangue, alma, divindade de Jesus Cristo. Eu vou dizer umas coisas assim, não me refiro a esta igreja, mas eu vou dizer de coisas que eu vi como padre ao longo da minha vida. E como leigo também antes de ser padre. Eu vi pessoas recebendo a comunhão assim, como se pegassem, Deus me perdoe, senhas numa fila. Comungando andando. Comungando com a mão e não fazendo nenhuma atenção, pior, Deus me perdoe, mas infelizmente acontece, fazendo assim depois. Uma vez eu trabalhava numa paróquia, eu posso dizer, sequer era em São Paulo, sequer era no Brasil, e eu vi que as pessoas comungavam muito mal o tempo todo. E falei para o padre, então, lá, um dos padres que era mais idoso, e disse, veja como as pessoas comungam mal, isso beira o sacrilégio. E a resposta é que aquele homem, que não era um homem mau, era um homem que tinha má formação, era um homem bom, mas tinha má formação. Ele disse, fica tranquilo, pelo menos eles estão na ignorância. Eu não quero deixar vocês na ignorância. Eu não quero, como padre, ao distribuir a comunhão, ao mesmo tempo em que eu entrego Jesus Eucarístico, ao invés de dizer atos de adoração e de amor a Ele, ter que dizer, Senhor, perdoa-nos. Senhor, eles não sabem o que fazem. Eu não digo essas coisas porque eu esteja aborrecido com vocês de forma alguma. Essa paróquia é maravilhosa, vocês são todos maravilhosos. Mas eu digo essas coisas porque eu não quero que quando vocês comparecerem na presença de Jesus, no dia do juízo particular de cada um, vocês digam, o Padre João não me ensinou. Eu recebi a comunhão em estado de pecado mortal e o Padre João não me ensinou. Eu não me confessava e comungava, o Padre João não me ensinou. Eu comia, chupava bala, chiclete. Eu recebia a hóstia de qualquer jeito, não fazia nenhuma atenção, não adorava Jesus na comunhão. O Padre João não me ensinou.
e agora, na melhor das hipóteses, vou ter que passar um longo tempo no purgatório, para não dizer, Deus nos livre, coisa pior. E num tempo em que nós vivemos, em que parece que tudo é importante, menos Jesus. Não é o caso da nossa igreja, graças a Deus. Mas tem igrejas em que tudo é importante, menos Jesus. É importante o que fazem, é importante a dinâmica X ou B, é importante a música, é importante o padre, porque o padre é legal, porque o padre é animado, porque o padre é bonitão, é importante isso, aquilo, mas Jesus é um estranho na sua própria casa. E depois se dá a comunhão assim de qualquer jeito, como algo para nós nos livrarmos logo. E as pessoas recebem Jesus e ao invés de amá-lo e de adorá-lo naquele momento, o que fazem? Não, ficam batendo papo, olhando o WhatsApp, vendo videozinho no celular. Uma comunhão feita assim deixa de ser um alimento para a vida eterna e torna-se, como diz São Paulo naquelas palavras tristes, duras, que nós pedimos que o Senhor afaste de nós, um alimento de condenação. Por isso, eu convido a todos a nessa Santa Missa unirmos a nossa oração ao sacrifício de Cristo, que Ele vai renovar logo mais, em poucos instantes, sobre esse altar, que nós, com todo o coração, desagravemos a Jesus por tantos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele é tratado na sua própria casa, em tantos lugares, e que nós nos comprometamos a, naquilo que estiver no nosso alcance, adorar Jesus, amar nosso Senhor, desagravar, a vivermos em estado de graça, para que jamais aconteça de nós recebermos a Eucaristia em estado de pecado mortal, ou sem a devida reverência que o Senhor merece e a qual Ele tem direito. Que possa ser realidade também para nós, na nossa vida de cristãos, essas palavras do Senhor. A casa de Deus é casa de oração, e o zelo por vossa casa me consome, Senhor meu Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.